Fala galerinha, ótima tarde para você, eu tô de volta e de volta com muito mais novidades e informações do nosso Tricolor de Aço. Você sabe que já virou tradição, sempre nos fins de tarde, eu, Alex Alves, pinto aqui no Tricolor News para trazer as últimas novidades, aquilo que virou notícia, informação, atualização, eu junto tudo e trago para você. Só peço que você colabore, chegue junto, incentive esse trabalho, faça ele chegar a mais pessoas, tá? É simples, fácil e de graça, é isso mesmo, tá? Você pode estar colaborando com a gente através de a sua inscrição. Você já está inscrito no canal? Já faz parte do Tricolor News? Te agradeço demais. Se ainda não, aproveita esse momento e já gera aqui a sua inscrição. E não esquece de ativar também o sininho das notificações, tá? Se inscreve no Tricolor News. Deixa também o like, porque o like ajuda muito. O like é o termômetro de desenvolvimento desse vídeo. Cada like que você deixa, o YouTube entende que a qualidade do vídeo está crescendo. E aí ele vai indicar para mais pessoas. Então, quer dizer, é o termômetro e é o combustível do vídeo, tá? Então, deixa o like para fortalecer. E também deixa o ripar aí, que ajuda muito, tá? Não esquece, curta, comente, compartilha e segue a gente para muito mais. Porque eu tenho um prazer em trazer as últimas do Tricolor de Aço sempre para você. Então, vamos lá. Vamos começar com elas, né? Jogador renovou com o Tricolor de Aço, mais uma renovação no elenco tricolor. Você sabe quem renovou com o Lion? Eu vou contar os detalhes dessa renovação para ti, aqui nesse momento, beleza? Aguarda só um minutinho que eu conto tudo. Mais um jogador de saída? Será que vai sair mais alguém do Fortaleza? Indícios apontam para mais uma saída. Será que é verdade ou fake news? Vamos trazer também essa informação. E a Matheus Albino, a caminho do Lion, será que agora Matheus Albino vem? É necessário realmente um novo goleiro? Vamos falar um pouquinho também sobre isso, tá? Então vamos lá, E para finalizar, lembrar que hoje o nosso Tricolor de Aço entra em campo, tá? Entra em campo e aí você pergunta e diz que não é. Aguarda aí que eu vou contar e dizer por que que hoje o Tricolor de Aço entra em campo. Então, ó, não esquece, tá? Deixa sempre o like para fortalecer e vem comigo que eu trago as últimas novidades e informações do Tricolor de Aço para você. Mas não esquece de deixar o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Bora lá, gente, ó. Hoje o vídeo está repleto de novidades e de informações para você. Primeiro, falar sobre renovação. A renovação é sempre bom, né? E a gente fica feliz quando o jogador renova com o nosso clube. Isso é um sinal de que ele está bem e que cada vez ele pode agregar mais valores ao Fortaleza Esporte Clube. E aí você me pergunta, Alex, quem foi que renovou? Quem renovou foi o Lucas Prion, jogador que vem se destacando nos últimos jogos. No último jogo não foi lá tão bem como foi contra o Red Bull Bragantino, mas vem numa crescência, né? Vem ganhando minutagens, vem ganhando uma sequência de jogos, e isso é bom porque o moleque é bom de bola, é jovem, tem muito a oferecer para o Tricolor de Aço e está de contrato novo, renovado até o final de 2027, tá? Ainda existe cláusulas de renovação para 2028, 2029, vai depender de metas alcançadas. Como eu sempre digo, todo contrato hoje tem isso, né? A produtividade, a questão de metas para bater, sempre o clube vai exigir isso do jogador. Então, Lucas Prion tem seu vínculo renovado até dezembro de 2027, com possibilidade de mais um ano de renovação. Essa é ou não é uma ótima informação? Eu gostei demais, tá? E peço para você deixar aqui nos comentários se você gostou ou não. Você acha que realmente era para renovar? Poderia ter renovado por mais tempo? Claro que sim. Mas aí resta saber quais seriam essas condições, né? Essa renovação, com certeza, tem também aquela cláusula, né, de rescisão contratual, que deve ter subido lá para cima para valorizar ainda mais o passe do jogador. E claro, se ele sair do Tricolor, deixar pelo menos bons números para agregar mais valores ao clube, beleza? Então, Lucas Prion de contrato novo com o Lion até o fim de 2027. Ótima novidade, ótima informação. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também de deixar o like para fortalecer, beleza? Como a gente fala de renovação, também temos que falar de prováveis saídas, né? E existe uma provável saída na Fortaleza hoje, Alex? Cara, pelo menos uma conversa de bastidores não tem animado muito a ideia, tá? E digo assim, um jogador que a gente criou um grande pensamento relacionado a ele, né? A gente tinha sempre assim, que jogadores se destacavam no Campeonato Cearense, nas competições estaduais, e a gente não aproveitava, né? Veio o Eric Pulga aí do rival o ano passado, que era do Atlético Cearense, e acabou passando, e o Fortaleza não aproveitou. Hoje o jogador grande destaque lá no sítio da Shopee. E aí veio um outro jogador do futebol cearense, que se destacou esse ano, e aí já pensou logo, cara, o Fortaleza tem que correr atrás desse moleque, tá? Ele precisa vir pro Tricolor. E o Fortaleza fez isso, correu atrás, trouxe o jogador, integrou ele ao elenco, mas aí ele ganhou poucas oportunidades e teve poucas minutagens, principalmente com o nosso ex-treinador, o Pablo Vojvoda, onde ele teve mais vivência. Com o atual treinador, ele ainda não teve nenhuma oportunidade de entrar em campo. Claro que eu estou falando do Alanzinho.
E aí cresce uma possibilidade de uma saída do atleta. Por que que eu estou dizendo isso, gente? O Alanzinho, lá no Instagram, ele tinha no seu WhatsApp, aliás, no seu Instagram, uma capa, né, um fundo de capa, com aquela chegada dele no Fortaleza, aquele anúncio dele no Fortaleza. E nos últimos dias, hoje, né, o Alanzinho retirou essa capa e deixou nada. E até mudou todo o status do seu Instagram, tá? E isso poderia ser um sério indicativo de saída do atleta, porque não tem sentido algum o cara mudar uma foto que está lá no atual clube que ele está, a não ser que ele esteja vivendo um momento diferente, tal e tal. Na verdade, eu não sei, tá? A verdade dos fatos é a seguinte: o jogador está integrado ao elenco, treinou normalmente, inclusive tem foto dele treinando, está treinando normalmente, mas eu não me surpreendo se a qualquer momento for anunciada a sua saída, com venda, com empréstimo, né? Houve algumas sondagens, inclusive o Atlético Goianiense foi um dos clubes que sondou, e o Atlético Paranaense também, e aí a gente cresce com essa expectativa. A janela está aberta, os clubes estão buscando reforços, e o jogador está aqui, né, sem ter oportunidades, e aí pode ser que esteja realmente acontecendo isso nos bastidores, tá? Mas o que eu trago de informação até o momento, Fortaleza não se manifestou a respeito do atleta, o atleta não se manifestou diretamente, né, dizendo que está saindo do clube, e até o momento ele treina normalmente no elenco e não há nenhum problema desde então. Mas, claro, aguardamos e esperamos por novidades e não me surpreendo se acontecer. E você, o que é que você acha? Alanzinho está de saída ou deve permanecer no live? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ainda falando de mercado da bola, e aí eu falo de uma provável chegada. Já falamos de renovação, de uma provável saída, e agora vamos falar de uma provável chegada. Após erros consequentes no último jogo do nosso guarda-metas, o nosso goleiro, né, chamado pelo nome o atual de Magrão, que falhou e falhou feio no último jogo, se levantou um grande questionamento. Se o Magrão teria condições de ser goleiro do Fortaleza, ser o goleiro titular. E aí veio outro questionamento que seria se esse Vinícius, né, se ele teria condição de assumir o lugar do Magrão, já que ele chegou mais experiente, etc e tal, mas o nosso treinador não ainda o colocou para jogar. E aí levanta sérias suspeitas dos torcedores. É um jogador que veio de um clube da Série B lá de Portugal, que já não é um futebol tão competitivo, e cria-se todo esse drama e essa questão, tá? E aí, claro, levanta bandeiras para a chegada. E um nome que está pesando muito, está sendo gritado pelos torcedores, é o nome de Matheus Albino, goleiro do CRB, que inclusive ontem fez uma baita de uma partida, tá? Segurou o ataque do Cruzeiro, uma das melhores equipes atualmente, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, até outra hora era o líder da competição e está numa crescência super grande, mas ontem o Matheus Albino fechou o gol, tirou até uma nota 10, tá? No coisa do SofaScore. E aí cresce, né? Um nome que já era cogitado, que já se falava, e cresce ainda mais. Jogador de destaque, joga no clube de Série B, que tem um grande potencial. Claro que o torcedor quer ele. Claro que também existe uma multa a ser paga, né, gente? É 6 milhões se fala para o Fortaleza tirar Matheus Albino do CRB e trazer para o nosso tricolor de aço. Não sei se esse é um valor que o Fortaleza gostaria de pagar, porque até então nós já temos 4 goleiros no nosso time, né? Temos os 2 que estão machucados, que inclusive eu vou trazer atualizações do DM, e temos os 2 que estão aí como opção. Ainda temos um menino da base aí, que também tá incorporado ao elenco. Aliás, 2 atletas da base, tá? O Cássio e também o outro goleiro, que é o Eduardo, né? E aí a gente já tem 6 goleiros, trazer mais um para fazer 7. E com valor alto de mercado, não sei se o Fortaleza vai fazer essa aquisição, mas o nome está crescendo nos bastidores e gritados. E aí a gente pensa só o seguinte, sabe? Ontem a gente fez uma live e os meus amigos de bancada disseram que acharam que o nosso querido Magrão ainda deveria ter oportunidades, porque foram 3 jogos, né? Praticamente 3 jogos que ele jogou, Bahia, Red Bull Bragantino e agora contra o Grêmio, acha que sim dá pouco para se avaliar o atleta. No último caso seria tirar o Magrão, botar o Vinícius, mas existe gente que está indo além e quer a vinda de um outro goleiro, e o nome mais gritado pelo torcedor é o de Matheus Albino. Pergunto para você concorda com a chegada de Matheus Albino? Fortaleza deveria investir esse valor nesse atleta e trazê-lo? E aí quando voltar aos titulares, como será? Deixa nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. Deixa também o like para fortalecer, tá? Para encerrar, vamos com notícias bem rápidas, tá? DM Tricolor foi atualizado ontem, situação de Moisés, dos 2 goleiros, Breno e o nosso querido João Ricardo, Pochettino e também do nosso querido zagueiro / lateral, Brites, tá? Moisés somente para agosto,
talvez ainda, tá? Um processo lento que ainda vai demorar, ainda está no processo de fortalecimento muscular por conta da lesão que não foi fácil. Já o Pochettino, lesão mais simples, mas com tempo de recuperação de quase um mês. Então o jogador só deverá voltar também no próximo mês, não jogará mais esse mês, e aí vai depender muito da recuperação. Mesma coisa para os dois goleiros que passaram pelo processo de cirurgia e deve ter um tempo aí de 4 a 5 semanas de recuperação. A mesma situação também tem o nosso querido Brites. Então, a gente teremos aí esses desfalques ainda durante todo esse mês de julho e provavelmente também no próximo mês de agosto a gente também teremos essas ausências no comando do nosso Tricolor de Aço, tá? Essas foram as atualizações do DM Tricolor. Esperamos que haja algumas novidades, porque como disse o médico do Fortaleza, isso é momentâneo, mas pode ser que tenha uma recuperação boa e eles voltem antes do tempo. Cada um é um problema diferente, então há esperança de que volte antes, mas ao certo, essas são as previsões que o DM informa para os jogadores que estão locados lá, beleza? Para finalizar, eu falo que hoje tem Tricolor de Aço em campo, jogo importantíssimo. Hoje quem joga é o nosso sub-20 que encara o Massa Bruta, o Red Bull Bragantino, que se classificou ali em segundo colocado, e hoje o Fortaleza vai lá em busca da classificação no Campeonato Brasileiro. Desejo toda sorte, 19 horas, vamos torcer pelo nosso Leão em busca de mais uma classificação e, claro, crescimento de cada um dos atletas, tá? Esse foi o nosso conteúdo, espero que você tenha gostado, deixa aqui um comentário fixado, não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar, e segue a gente para muito mais, porque aqui você tem as últimas novidades e informações do nosso Tricolor de Aço, o Rei Leão do Brasil. Tamo junto e misturado, valeu gente, ótima tarde!